Esse é um trabalho de lógica paraconsistente do curso de pós-graduação em Conectividade e Tecnologias da Informação do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Os integrantes são Antônio Andreatti, Ariel Vieira, Davi Alves, Franco Caselli e Valber Leonardo Teixeira. Lógica paraconsistente anotada. A lógica como ciência. Na antiguidade, os gregos foram preponderantes no cultivo, prática e gosto por essa razão do conhecimento. E ao que tudo indica, a lógica como ciência foi descoberta por Aristóteles e seus seguidores na Grécia Antiga. As obras de Aristóteles contêm o primeiro estudo formal da lógica. A lógica formal moderna segue e amplia o trabalho de Aristóteles. A lógica aristotélica tornou-se amplamente aceita em ciências e matemática e manteve-se em ampla utilização no Ocidente até o início do século XIX. Portanto, a lógica pode ser considerada como o estudo da razão ou estudo do raciocínio. Temos o exemplo. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Seguindo essa teoria, a teoria do silogismo, criada por Aristóteles, sendo uma regra de inferência que deduz uma proposição categórica à conclusão a partir de duas premissas. Hoje é subdividida em lógica clássica e lógica não clássica. A lógica clássica, também conhecida como lógica padrão, por sua vez é classificada como lógica matemática e tem sido intensamente estudada mais amplamente utilizada. As lógicas não clássicas são conhecidas como lógicas alternativas. São os sistemas que diferem de maneira significativa de sistemas lógicos padrão, por meio de extensões, desvios e variações. Como, por exemplo, a lógica paraconsistente, onde é sempre averiguada a existência de algum nível de inconsistência, divergência ou contradição nos diferentes análises, sendo mais adequada na aplicação de problemas ocasionados por situações de contradições que aparecem quando lidamos com descrições do mundo real. As lógicas não clássicas são complementares e alternativas, heterodoxas e desviantes. A lógica paraconsistente é um sistema lógico que permite lidar com as contradições e teoremas, contrastando da lógica clássica. Fornece meios de tratar as inconsistências para melhor tomada de decisões em várias áreas que precisam lidar com vários argumentos contraditórios. Sendo uma lógica não clássica, que permite que trabalhe com um sistema de crenças e descrenças, onde apresentam contradições, onde também não pode ser aplicado na lógica clássica, devido a teorias contraditórias não triviais. Surgiu mais precisamente em 1948, em dois trabalhos independentes que apresentaram a mesma razão de pesquisa. Um deles sendo apresentado pelo lógico polonês Stanislaw Jaskowski, o segundo sendo do matemático e lógico brasileiro Newton da Costa. Em especial, sobre o trabalho de Newton da Costa, ele apresenta que, se há uma máquina capaz de lidar com a lógica clássica atuando com valores lógicos verdadeiro e falso do modelo convencional, deveria-se haver uma forma lógica que pudesse lidar com as inconsistências e interpretar diversos valores sobre determinados fatos e argumentos mais aproximados de um cérebro humano. Dessa forma, podemos definir que as lógicas paraconsistentes anotadas são uma família de lógicas não clássicas e uma classe da lógica paraconsistente. Nó de análise paraconsistente. Das equações da lógica paraconsistente anotada de dois valores, ou seja, LPA2V, são extraídos algoritmos de tratamento e análise de sinais de informações aplicados na forma de graus de evidência. Nó de análise paraconsistente é a denominação dada a um algoritmo extraído da lógica paraconsistente anotada e de dois valores para análise de uma proposição através de entrada de forma de anotação composta de um grau de evidência favorável e um grau de evidência desfavorável. Na saída, se obtém um grau de evidência resultante real, quando normalizado, através de um intervalo de certeza. Os algoritmos NAPS, nós de análise paraconsistente, podem ser interligados formando redes paraconsistentes de tratamento de dados que se denominam algoritmos extrator de efeitos da contradição. O algoritmo paraconsistente extrator de efeitos da contradição é capaz de extrair gradativamente os efeitos da contradição em sinais de informação originados do banco de dados de conhecimento incerto. Esse algoritmo recebe um grupo de sinais e, independentemente de outras informações externas, tem a função de fazer uma análise paraconsistente em seus valores, subtraindo os efeitos causados pela contradição, de forma a apresentar na saída um único grau de evidência
resultante real representativo do grupo. Na aplicação do respectivo algoritmo, o processo de captura de informações de diversas fontes de dados inicia-se pela obtenção de graus de evidência favoráveis e desfavoráveis por meio de equações de normalização, formando os grupos que serão analisados por blocos de NAPS, compondo o algoritmo. Dessa forma, o algoritmo captura os dados nas fontes e extrai os efeitos das contradições até que na análise final seja obtido um único valor de grau de evidência resultante, que representará os diversos graus aplicados como evidências da proposição alvo da análise. Após criado o algoritmo para-analisador, e com o nosso problema sendo necessário a análise dos dados para a tomada de decisão, precisamos preparar e realizar a aplicação do nosso algoritmo para-analisador. Para realizar a aplicação de um algoritmo para-analisador, é necessário inicialmente realizar o processo de limpeza dos dados e, em seguida, os tratamentos e normalização dos dados, para melhorar a performance e confiabilidade na execução do algoritmo para-analisador. No processo de KDD a ser realizado, para obtenção de dados, é realizada transformações nos dados com as adequações do formato de leitura de dispositivos para posteriores tratamentos. No caso da tese de Luiz Antônio Matias, que foi a base para este trabalho, o autor coleta várias informações provenientes de leituras de equipamentos em uma subestação de energia elétrica, e a limpeza dos dados visa padronizar os dados para realizar essas análises. Tratamento consiste em realizar operações matemáticas e procedimentos de tratamento de incertezas. No mesmo exemplo da limpeza de dados, o tratamento converte, por exemplo, unidade de medida de energia para o mesmo formato. Normalização de dados. São realizadas operações que seguem um conjunto de regras para reduzir a redundância dos dados, aumentar a integridade de dados e o desempenho. Então, realizamos a normalização dos dados. Para o processo de normalização, constrói-se um universo de discurso com os valores das grandezas e obtém-se os graus de evidência a partir de uma equação da reta. Dados pertinentes. Após realizado esse processo, obtém-se os dados pertinentes. Com os dados pertinentes é realizada a definição das regras de processamento para a realização das análises após passar pelo algoritmo para-analisador. Análise. O resultado obtido é possível analisar evidências que podem ser favoráveis e desfavoráveis do valor de chave que foi o alvo do processamento. Na tese de Luiz Antônio Matias, o processo completo usado na tese pode ser representado na imagem exibida. Na subestação de energia elétrica é onde obteve-se os dados dos dispositivos de subestação. Em seguida, a gravação desses dados coletados em uma base de dados AXE, feito a limpeza e a transformação desses dados para uma base de dados SQL, aplicada a lógica para-consistente e extrator de efeitos de contradição. Em seguida, houve-se o processamento desses dados com o resultado final. Desse modo, o processo de KDD e a mineração de dados aliados às técnicas fundamentadas em lógica para-consistentes podem ser úteis no processo de busca do conhecimento, fornecendo padrões e correlações relevantes que podem apoiar o processo decisório na organização. Os resultados indicam que é possível estabelecer processos de tratamento e normalização de dados originários de sistemas de armazenagem de grandes quantidades de informações.